Bem-vindos ao curso completo de Pedagogia. Meu nome é Tatiane e hoje eu vim aqui para compartilhar mais um plano de aula para a turma de EJA. Mas antes, se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber nossas notificações. Agora que você já se inscreveu, vamos lá? Então, pessoal, hoje eu trouxe para vocês um plano de aula de matemática, primeiro ano para a turma de EJA. Primeiramente, qual o tema que eu escolhi? Números no nosso dia a dia para o primeiro ano. Na introdução temos: ao falar com os alunos a respeito dos números em nosso dia a dia, reforçamos uma postura reflexiva a respeito da importância da representação numérica de forma abstrata e permitindo ao aluno compreender que os números são usados diariamente. Então, qual o propósito deste plano de aula? É provocar a reflexão nos alunos a respeito do uso dos números no nosso dia a dia, como em números de documentos, RG, CPF, título de eleitor, o número da casa, número de telefone, dentre outros. Nos objetivos: conhecer diversas situações do dia a dia em que usamos os números, possibilitar o reconhecimento dos números e seu valor abstrato, contribuir para o desenvolvimento da escrita numérica, ou seja, vamos provocar a reflexão dos alunos a respeito do uso dos números, a capacidade de reconhecer a quantidade abstrata. Quando falamos em quantidade abstrata, nos referimos ao símbolo numérico, ou seja, quando conseguimos atribuir o significado da quantidade concreta à abstrata, nós sabemos exatamente como representar essa quantidade concreta de forma abstrata, que é o caso do número, de forma simbólica. Conteúdo programático. Iremos usar imagens de situações do dia a dia em que são utilizados os números, conversa a respeito das características encontradas em cada situação apresentada, atividade de escrita, preencha os dados solicitados. Então, no conteúdo programático, iremos utilizar imagens de diversas situações, como eu já falei anteriormente, situações em que uma pessoa vai pegar um ônibus, que ela terá que ver a placa do ônibus, que geralmente vem o nome do local e o número da linha, que identifica o local para onde o ônibus vai. Também situações em que a pessoa precisa comprar um produto no mercado e tem valores numéricos, que no caso são os preços dos produtos, o cálculo da compra das mercadorias em um mercado, a placa do carro também, que possui letras e números, dentre outros fatores. E após a apresentação dessas imagens, o que o professor vai fazer? Ele vai fazer uma roda de conversa e na conversa o professor vai falar a respeito do tema, ver quais situações os alunos já vivenciaram em que precisava fazer uso de números, cálculos e etc. E na atividade escrita, o professor irá propor uma atividade em que o aluno terá que preencher alguns dados que será necessário o uso de números. Materiais utilizados: lápis de escrever, folha de sulfite ou de caderno. Na metodologia, como que o professor fará a metodologia deste plano de aula? O professor irá mostrar algumas imagens de situações do dia a dia, como eu já falei, em que é utilizado os números, como por exemplo, placas de carro, números de CPF, RG, número da casa, preços de produtos à venda, quantidades indicadas em uma embalagem, dentre outros. Além das imagens, o professor irá conversar sobre a importância dos números e como eles fazem parte do nosso dia a dia. O professor irá perguntar em quais situações eles mais precisam usar os números e como eles se comportam diante dessa situação. Então, na roda de conversa, além de falar sobre onde encontramos os números, iremos também questionar os alunos.
O que eles fazem quando eles se deparam com essa situação em que é necessário o uso de números? Eles pedem ajuda para alguém? Eles conseguem identificar os números? Eles conseguem fazer cálculos simples? Continuando. Em seguida, o professor irá propor uma atividade em que os alunos irão preencher algumas informações em que são necessários colocar alguns dados numéricos. Então, como será essa atividade? Vamos ver o exemplo. Iremos colocar alguns dados como qual o seu nome, idade, iremos preencher com os dados numéricos, endereço, número da casa também com os dados numéricos, quanto você calça, o RG, o CPF, possui filhos, quantos, telefone celular e CPF. Enfim, são diversas possibilidades de atividades que podemos trabalhar os números no dia a dia com os alunos da turma de EJA. E como nós iremos avaliar o andamento dessa aula? A avaliação acontecerá mediante observação da participação e envolvimento dos alunos na realização das atividades. O professor irá avaliar nos alunos alguns critérios como a participação dos alunos em meio à apresentação das imagens apresentadas e a conversa sobre o assunto em questão, a interação dos alunos e a exposição de suas ideias frente ao tema proposto, quais conhecimentos a respeito do assunto elas possuem, quais dúvidas elas apresentam a respeito do tema, qual o ponto de vista dos alunos após falar sobre o uso dos números em nosso dia a dia. Então, de forma geral, a avaliação ela não ocorre só por meio de um teste, de uma prova. A avaliação ela acontece desde o começo da aula até o final. Então, eu como professora tenho que avaliar desde o começo o desempenho dos alunos, quais dúvidas eles apresentam, o que eles já conhecem sobre o assunto. Então, essa avaliação ela ocorre desde o começo da aula até o término da aula, onde eu aplico uma atividade em que eles vão realizar. Também avalio toda a interação entre os próprios alunos, como eles questionam o assunto, um ajuda o outro, enfim. Observações. Além de todos esses fatores analisados, temos em mente que todas as atividades propostas neste plano de aula contribuem para que os alunos interajam entre si, se socializando e que pensem e reflitam sobre questões do cotidiano. Então, o que isso significa? Além do fato do aluno aprender sobre o número no dia a dia, eles também irão trabalhar a socialização entre eles e compartilhar seus conhecimentos uns com os outros e comigo também. O professor, ele não sabe mais que os alunos. Muitos alunos de EJA, às vezes, se sentem inferiores em relação ao professor porque eles acham, eu não sei nada. Mas, na verdade, o professor, ele vai contribuir com o seu conhecimento e eles também da mesma forma. Espero que vocês tenham gostado deste plano de aula. Se ficou alguma dúvida a respeito da estrutura do plano de aula, é só deixar um comentário aqui. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que encaminha para o site, e lá vocês poderão fazer o download deste plano de aula. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.